meu povo, mais uma live de quinta pra conta. Hoje nós vamos falar sobre como o medo te atrapalha de realizar sonhos. Você conhece alguém que tem medo de tudo, né? Medo de arriscar, medo de fazer uma escolha nova, medo de casar, medo de separar, medo de andar de avião, medo de se frustrar, medo, enfim, medo da vida, né? Medo das coisas, medo de tudo. Porque geralmente essa pessoa, ela não sente medo em uma área só, ela sente em várias, né? Deixa eu fixar o tema aqui. Boa noite para quem tá chegando. Como o medo te atrapalha de realizar sonhos? E, gente, como é que é ruim, né? Como é que é ruim a gente ficar refém do medo? Tô querendo botar um filtro aqui, mas não tá dando muito certo não, porque eu não tô conseguindo tirar. Poxa, vamos ficar no normal então, né? Ok. Hoje a gente vai falar sobre como o medo pode atrapalhar a gente, né? E nas várias áreas da nossa vida, não apenas em uma. Então, gente, eu, né, como psicanalista, acabo ouvindo lá no consultório, ouvindo das minhas pacientes, os vários medos que elas têm, né? Medos da vida, em geral. E eu listei alguns medos aqui para falar com vocês. Medo de ser julgada, medo de ser ridicularizada, medo de as pessoas não concordarem com o que está falando, medo de se expor, né, por conta disso, medo de morar sozinha. Nossa, como eu escuto isso, gente? Medo de morar sozinha, medo de assumir novos desafios, novos compromissos, financeiro, que seja, compromisso assim de trabalho mesmo, de ter que entregar alguma coisa e achar que não vai dar conta. Eu escuto muito isso e o que eu acho assim de pior nessa história é que isso acaba travando a gente, acaba atrapalhando a gente de realizar alguns sonhos, né? Alguns desejos. Como assim, Flávia? Como que isso me atrapalha? Olha só, vamos supor que... vou falar um exemplo de uma coisa que eu acabei de postar no Stories, não tem 2 minutos. Foi aqui agora, antes de entrar na live. A Valéria, que é uma colega, né, que faz parte da mesma mentoria que eu faço parte com a Suelen, ela acabou de fazer uma live pela primeira vez, agora há pouco. Tem alguns minutos que ela acabou. Ela fez uma live pela primeira vez, né, foi convidada por outra profissional, fez uma live, ela é coach alimentar. E aí ela falou assim, eu morri de medo, mas eu lembrei da Flávia e fui com medo mesmo. E presta atenção, gente, se ela perdesse essa oportunidade, de experimentar algo novo, de fazer ali uma live pela primeira vez, ou uma apresentação pela primeira vez, ou de expor o trabalho dela pela primeira vez, ela trabalha com desenvolvimento, né? Com desenvolvimento de outras pessoas. Então ela mostrou para as outras pessoas que ela também estava encarando o medo dela. E presta atenção, se ela não tivesse ali esse momento, essa coragem de ter ido mesmo com medo, né? A coragem é agir apesar do medo, não é não ter medo, é agir apesar do medo. Então, muitas vezes, assim, na nossa vida, a gente vai sentir medo de algumas coisas. Deixa eu abaixar aqui minha cadeira. A gente vai sentir medo de algumas coisas, é normal, ok. Mas o que não pode é esse medo parar a gente. É esse medo paralisar a gente. O que não pode é esse medo deixar fazer com que a gente não experimente coisas novas, né? Não tenha experiências novas. Então, assim, eu sou muito fã, eu sempre falo isso, falo aqui, falo para os meus pacientes também, eu sou muito fã dos testes, sabe? Eu acho que a gente tem que ir e se testar. Eu acho que a gente tem que tentar, entende? Porque se a gente não tentar, se a gente não se testar, a gente vai ficar refém de algo que é um e se. Não é o certo. O medo, ele é uma ilusão. Por que é uma ilusão, Flávia? A gente sente ele de verdade, né? Uma emoção, é natural, a gente sente na realidade, mas ele é uma ilusão porque só existe pra gente. Talvez você esteja vivendo uma mesma situação de uma outra pessoa que a outra pessoa não tem medo e você tem medo. A outra pessoa não tá preocupada e você tá preocupada. Então o medo, ele é sobre você. Ele não é sobre a situação, ele é sobre você. Por que você não quer encarar essa situação? Por que você está preocupada com isso? Por que você está com dificuldade de encarar esse desafio? Sabe? Então ele é sobre você. Ele fala sobre a sua história. Ele fala sobre quem você é. Ele fala sobre coisas que você já passou. O medo, ele vem de experiências.
essas experiências podem ser nossas ou podem ter sido passadas para nós, né? Através dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Então, quantas coisas que você faz se eu te perguntar, por que você faz isso aqui dessa forma? Você vai me falar assim, não sei, fui ensinada desse jeito e venho repetindo, e venho fazendo. Então, o medo, ele é ali um conjunto de experiências que nós tivemos. Algumas experiências são nossas e outras experiências nós aprendemos com outras pessoas. Nós aprendemos com nossos cuidadores, com nossos pais, com nossos avós, com nossos tios, enfim. Não sei com quem que você aprendeu, não sei com quem que cuidou de você, né? Mas você pode ter aprendido com outras pessoas também a ter medo de algumas coisas que, se você parar para analisar hoje, não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido, porque você nunca teve uma experiência com aquilo. Então, vamos lá. Medo de falar em público, né? E ir mal. Medo de falar em público. Talvez você nunca falou em público, você nunca esteve na frente de um público, você nunca teve essa experiência, mas você tem medo. E aí, se eu te perguntar de onde veio esse medo, você já passou por alguma situação que foi constrangedora em público? Não, Flávia, não passei. Mas por que você tem medo disso? Ah, porque eu já vi fulano passar. Sabe? Às vezes a experiência nem é sua, mas você está trazendo ela para você. Você está sofrendo com algo que foi a experiência de uma outra pessoa. Você está sofrendo com uma dificuldade que não é sua, entende? Então, assim, nesse sentido, eu quero aqui trazer para vocês um alerta, para vocês pararem e pensarem quais são os medos de vocês. O que vocês têm passado ultimamente e que, se você parar para racionalizar, se você parar para pensar realmente, você, na verdade, não tem motivo nenhum, não faz sentido nenhum você sentir isso. Não faz sentido nenhum você ter esse medo. Para pensar um pouquinho, para analisar se realmente esse medo cabe na sua vida. Se você já teve alguma experiência dessa para você ter esse medo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, em primeiro lugar, feita essa introdução aí, então vocês já sabem do que eu tô falando, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o nosso medo, ele é uma emoção. E quando a gente fala de emoção, a gente fala de algo que vem no pacote, tá? Ele é natural. Então, em alguns momentos eu vou sentir medo mesmo. Quando que eu preciso sentir medo? Quando eu estiver de frente para uma situação que me deixe, vamos dizer assim, que represente uma ameaça, né? Que represente para mim uma ameaça. Flávia, então falar em público representa para mim uma ameaça? Talvez sim, talvez não. Depende de você e das suas experiências, como eu já falei. Não é igual para todo mundo, tá? Talvez você vai ver ali um cachorro na rua e ele é uma ameaça para você. Para mim não é. Talvez para mim seja falar em público, para você não seja. Então, cada um tem as suas experiências. Não existe, assim, uma quantidade, vamos dizer assim, não existem medos iguais para todo mundo, tá? Não existe medo igual para todo mundo. Cada um tem os seus, ok? Eles são muito particulares. Então, quando eu falo assim, medo é algo muito abrangente, né? É algo muito genérico. Ah, Flávia, eu não encaro essa oportunidade aqui, esse emprego, esse cargo, porque eu tenho medo. Gente, isso pra mim é muito grande. Você precisa ser mais específica. Vamos racionalizar para você entender exatamente do que você tem medo? O que te causa medo? O que te causa preocupação? Por que isso é uma ameaça para você? Flávia, é uma ameaça para mim porque eu posso não conseguir executar aquelas tarefas e acabar sendo demitido. Beleza, mas então você não tem medo do cargo, você tem medo de não aprender alguma coisa. Olha só, já estamos um passo além, já demos um passo, já está mais específico. Você tem medo, na verdade, de não dar conta, você tem medo de não aprender. Mas qual é o seu histórico com relação à aprendizagem? Como é que sempre foi na sua vida essa questão da aprendizagem? Você sempre teve dificuldade? Não, sempre fui muito bem na escola, fui bem na faculdade, nos meus trabalhos, aprendi tudo o que eu precisava. Então, por que você está com medo de não aprender agora? Gente, às vezes a gente vai olhar para uma situação e vai ver que não faz sentido. Isso aqui que eu estou falando, isso aqui que eu estou fazendo, não faz sentido. Essa oportunidade que eu estou desperdiçando não era para acontecer, sabe? Então, assim, se você se aprofundar, você vai ver que às vezes não é nem medo, é uma outra coisa. É preguiça, é uma outra coisa, né? Perfeccionismo, eu quero que seja muito bom, eu quero que seja excelente e eu não sei como é que vai ser se não for excelente. São crenças limitantes que nós temos,
né? Principalmente quando a gente fala de prosperar, de crescer, de se desenvolver. Quanta crença limitante existe nisso? Quanta crença limitante em relação a isso? Por quê? Porque nós fomos ensinados que dinheiro não é tão bom assim, que rico não entra no céu, que pessoas que são muito prósperas, pessoas que são muito ricas, elas em algum momento roubaram de outras pessoas para conseguirem tudo que elas têm, a fortuna que elas têm, o dinheiro que ela tem. Então a forma como a forma como você foi ensinado sobre dinheiro pode estar atrapalhando seu desenvolvimento hoje. Pode estar atrapalhando agora tudo aquilo que você está vivendo. Flávia, eu tenho medo de ir para esse cargo porque é um salário muito alto e eu não sei se eu mereço esse salário. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso no consultório. Eu não sei se eu mereço esse salário, eu não sei se eu faço esse trabalho, eu acho que eu vou ser mandada embora. Eu prefiro ficar aqui recebendo o meu pouquinho que pinga todo mês do que eu aceitar um desafio e não merecer esse salário tão alto e a pessoa quase perdeu essa oportunidade. A pessoa quase perdeu esse cargo. Por quê? Porque ela não se achava merecedora de um salário bom. E quando eu fui parar para analisar, investigar, existiam várias crenças ali nela. Claro que são coisas muito mais profundas, né? Então a gente precisa talvez de uma sessão, enfim, algumas sessões de análise pra gente chegar em algumas conclusões. E crenças muito profundas, mas no fundo, na verdade, o que acontece? A pessoa ela não achava que ela poderia ganhar dinheiro. É como se dinheiro não fosse algo lícito, sabe? Tudo bem eu ir lá e comprar no cartão de crédito, tudo bem eu usar o crédito, mas eu ganhar dinheiro, eu ser bem sucedida, não sei se é tão legal assim. E isso, gente, é inconsciente. Isso a gente não consegue perceber logo de cara, conscientemente. Isso é inconsciente. Então, se eu parar para te perguntar ali algumas coisas sobre dinheiro, sobre suas crenças, sobre ganhar bem, sobre ser bem sucedida, o que será que você ia me responder? Que você se sente à vontade com isso? Que você se sente à vontade ganhando um salário alto por mês? Ou não? Então, às vezes, nossos medos não são daquilo que a gente está vendo, né? Meu medo não é desse cargo, meu medo é do desemprego. Meu medo não é desse cargo, dessa tarefa. Meu medo é de não aprender, aliás, não é desse cargo, é de não aprender as tarefas. O meu medo não é de ir para a faculdade, é de reprovar nas matérias. Ou seja, eu tenho medo de não aprender. Percebe que se a gente cavucar, a gente vai achar um pouco mais? Se a gente cavar, a gente vai encontrar motivos que estão um pouco mais profundos? Então eu quero convidar vocês a pensarem o seguinte: quais são os motivos que sustentam os meus medos? O que tem por trás deles? O que tem por trás de um medo de casar? Eu, por exemplo, tive medo de não saber cozinhar. Gente, eu já tive uma empresa de comidas, de entrega de comidas. Presta atenção, depois de casada, óbvio, né? Presta atenção, e tinha medo de não saber cozinhar. E eu cozinhava junto com minha tia que tá aqui, Wanda. Confirma aí, pelo amor de Deus. Ela tá aqui me assistindo, acabei de ver ela entrando. Confirma aí, tia. E esse era um medo meu, de eu não saber cozinhar. Por que eu tinha esse medo? Um dado, eu não cozinhava antes, eu fazia coisas muito, assim, específicas, coisas pequenas, bobeiras, assim, mesmo, né? Não tinha responsabilidade de fazer almoço, janta e tal. E ela confirmou, sim. Então não tinha responsabilidade de cozinhar, né, pra muita gente, nem pra almoço, janta, essas coisas. Eu fazia coisas muito específicas, pequenas. E aí, esse era um medo meu. Então, por quê? Porque de onde que veio esse medo? Porque eu não tinha prática nisso. Ok, era um dado, né? Realmente, eu precisava praticar. Mas, gente, vocês já pensaram se esse medo me atrapalhasse de casar? Se esse medo me atrapalhasse de assumir uma casa? Ou de morar sozinha, que seja? Vou morar sozinha, né? Cheguei em determinada idade. Hoje, por exemplo, se eu não tivesse me casado, eu acho que teria a tendência de morar sozinha. E já pensou se esse medo me atrapalhasse de experimentar coisas novas? Se esse medo me atrapalhasse de fazer coisas diferentes, de arriscar? Minha tia falou assim, hoje é uma excelente cozinheira, tá vendo? E ela é uma excelente cozinheira, gente. Então, pra ela falar que eu sou uma excelente cozinheira, tô feliz, viu? Obrigada pelo elogio, tia. Então, o que acontece? A gente perde oportunidades e a gente se perde no meio de oportunidades. O medo, ele dá uma embaçada, sabe? Faz com que a gente não enxergue a situação de uma forma muito clara e de uma forma muito racional. Então, por isso que eu falei com vocês, vamos pensar, vamos aprofundar. De onde que vem esse medo? Quais são minhas experiências com esse medo?
são minhas ou alguém que me contou alguma coisa? São minhas ou alguém que colocou esse medo em mim? Eu tenho uma história para falar, uma história a respeito disso para contar, ou eu estou ouvindo a história de uma outra pessoa? Porque se você só me falar assim, Flávia, eu tenho medo, é confuso. É confuso, é genérico, é embaçado, você não tá me explicando nada. Então isso para mim não é uma justificativa, sabe? Eu preciso de mais informações. Eu preciso que você me fale mais sobre isso. Me fale mais sobre esses medos. De onde que vem? Quando que começou? A partir de que momento? Ah, até tal momento na minha vida eu não tinha medo. Agora eu tenho. O que aconteceu? O que aconteceu ali que você passou a ficar insegura com relação a isso? E cada medo você precisa fazer essa análise assim, individualmente. Porque cada um deles fala alguma coisa sobre você, tá? Cada um deles está dizendo para você, ó, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Medo de ficar desempregada. Será que na verdade eu não tenho medo de depender de outras pessoas? Será que na verdade eu não tenho medo de não me sustentar sozinha? Medo de morrer. Será que na verdade eu não tenho medo de deixar as pessoas que eu amo sozinhas? Então, cada medo tem uma explicação. Eu falei sobre isso esses dias numa live anterior, né? Medo de avião. Será que seu medo não é de perder o controle na vida? Você não gosta de deixar as outras pessoas decidirem por você? Você não gosta de dar às outras pessoas a oportunidade de discutirem alguma coisa? Você quer sempre que a decisão seja sua, que a palavra final seja sua? Esse medo fala algo sobre você. Quando a gente fala medo de avião, a gente está falando de... Aliás, quando a gente fala de andar de avião, a gente está falando de entrar numa aeronave e entregar o controle da nossa vida para uma outra pessoa. E eu falei isso esses dias até, exatamente essa frase. Não dá para parar lá no meio do percurso e falar, para agora que eu quero descer e você continua fazendo da forma que você acha, porque eu não estou concordando. Não dá, não dá. Quando a gente entra, a gente entrega mesmo a nossa vida para outra pessoa. Então, será que esse medo de avião, na verdade, não fala sobre o medo de perder o controle? Não fala sobre atitudes que você tem até no seu dia a dia, na sua família, tá? Na sua família, não deixando eles decidirem as coisas, pegando tudo pra você, como se você tivesse que dar conta de tudo. Isso te pesa, isso te machuca. Às vezes você até se confunde um pouco e fica chateada por as pessoas não fazerem as coisas que você gostaria que elas fizessem, mas que espaço que você dá pra elas fazerem? Então você entende que o negócio vai se aprofundando, vai crescendo, e quando você vai ver, na verdade, não é simplesmente um medo de avião. Quando você vai ver, na verdade, não é simplesmente um medo de falar em público, não é simplesmente um medo de aparecer, tem outras coisas por trás. Outras coisas por trás. E se a gente investigar, a gente vai achar. Então eu quero que você tenha isso em mente. Se você investigar, você vai achar um motivo. Para e se pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por que eu tenho medo de assumir um cargo diferente na empresa? Por que eu tenho medo de abrir meu próprio negócio? Por que eu tenho medo de arriscar? Por que eu tenho medo de entrar numa faculdade? Ah, porque eu tenho medo de não passar nas matérias. Mas por que eu tenho medo de não passar nas matérias? Ah, será que você se acha talvez incompetente? Será que você se acha menor que os outros? Você acha que isso é para outras pessoas, mas para você não? Então, assim, eu quero que vocês pensem mesmo em quais são os motivos que estão sustentando esses medos, porque eles estão atrapalhando vocês de realizarem sonhos, tá? Eu atendo pessoas que têm medo de morar sozinha, que têm medo de ficar em casa sozinha, que têm medo de entrar numa faculdade, que têm medo de fazer uma escolha da profissão errada. Nossa, isso é assim, recorde. Recorde. Tenho medo de fazer a escolha da profissão errada. Ok, se você fizer uma escolha errada. Ó, vou falar pra vocês tudo que eu já fui, tá? Como profissional, tudo que eu já fui. Eu já trabalhei como recepcionista, eu já trabalhei no financeiro de uma empresa, eu já trabalhei na área de investimentos, numa corretora da Bolsa de Valores. Eu já tive uma empresa de entrega de comidas. Eu já trabalhei no departamento pessoal, que foi o maior tempo, né? Enfim, trabalhei quase 8 anos no departamento pessoal. 7 anos no departamento pessoal. Eu já trabalhei no RH, né, fazendo entrevistas, cuidando do administrativo de uma empresa, e tudo isso me levou exatamente para onde eu estou hoje.
Toda essa experiência contribuiu para que hoje, arquivista, nossa, minha tia me lembrou, arquivista. Gente, meu primeiro emprego de menor aprendiz foi trabalhando no arquivo do Tribunal de Justiça aqui do estado. Eu fui contratada por uma empresa, não tinha espaço para eu ficar lá na empresa, né, como aprendiz, e aí eles me cederam para o Tribunal de Justiça, e eu trabalhava lá no local de arquivo, no setor de arquivo. Passava metade do meu dia arquivando, às vezes eu gostava, me empolgava, passava o dia todo. Faltava aula para ficar lá trabalhando no setor de arquivo. Tudo isso, gente, me levou exatamente para onde eu estou hoje. Me levou para trabalhar com a psicanálise, atender pessoas, ajudar pessoas, ganhar dinheiro com isso e ter meu próprio consultório, ser mentora de outras mulheres. Então, presta atenção, será que eu posso falar que isso foi perda de tempo? Eu não posso falar que isso foi perda de tempo. Não posso mesmo. Por quê? Eu tenho 27 anos, esse ano vou fazer 28, eu já tive todas essas experiências, eu sei muito bem como funciona uma empresa, eu trabalhei 13 anos para empresas, eu tive várias funções, então eu cuido do administrativo da minha empresa, eu cuido do administrativo do meu curso, eu cuido, enfim, de tudo do meu negócio, né? Eu ajudo meu marido a cuidar dos negócios dele, se ele precisar da minha ajuda, muitas vezes precisa. Enfim, toda essa experiência que eu tive me levou a ser hoje quem eu sou, a trabalhar como eu trabalho, a atender as pessoas que eu atendo, as pessoas se conectarem comigo dessa forma. Tem gente que marca a sessão comigo porque fala assim, nossa, eu me identifiquei muito com a sua história. Aquilo que você passou é o que eu tô passando. Então, já pensou se eu achasse que essas experiências que eu né, tive, se eu achasse que elas foram ruins? Já pensou se eu não desse crédito para elas? Já pensou se eu tivesse medo de encarar aí todos esses trabalhos que eu falei com vocês? Eu comecei muito cedo, assim, minha carteira foi assinada pela primeira vez com 14 anos e antes disso eu já trabalhava na sorveteria da minha mãe. Então eu comecei super cedo. Isso fez com que mais cedo ainda eu descobrisse o que eu quero fazer da minha vida. Eu poderia descobrir com 40 anos, com 50, e não que eu esteja te dizendo que é tarde se você tem essa idade. Não tô dizendo isso, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, é agora. Entendeu? Arrisca agora, faça agora, porque todas as experiências que você vai ter vão te levar para um patamar diferente. Elas vão te levar a, pelo menos, você saber o que você não quer para sua vida. Então eu percebi que eu não queria para minha vida trabalhar com arquivo, trabalhar com financeiro, trabalhar na bolsa de valores. Nessa época que eu trabalhava numa corretora da bolsa de valores, eu estava fazendo faculdade e eu trabalhava para pagar a minha faculdade. E a minha patroa chegou pra mim e falou assim, Flávia, eu gosto do seu trabalho, acho legal o que você faz aqui, eu queria pagar pra você fazer a prova da CVM, a prova da CVM, eu acho que é isso, CVM. Faz uns anos já, gente, eu não tenho certeza, tem 8 anos. Ela falou, eu queria pagar pra você fazer a prova da CVM pra você poder operar aqui na Bolsa de Valores, porque aí eu te contrato, na verdade, como uma operadora, e nisso eu cuidava só do administrativo, tá? Eu te contrato para você atender meus clientes também como operadora e assim eu fico mais livre, eu posso viajar, eu posso sair, posso fazer isso, fazer aquilo. Eu não quis. Se eu não tivesse tido aquela experiência, alguém tivesse me chamado, Flávia, quero pagar para você fazer a prova, tirar o seu registro e vir trabalhar comigo. Se eu não tivesse passado por aquela experiência de 1 ano e meio, eu poderia escolher isso e perder um pouquinho mais de energia, né? Porque estudar para essa prova é um pouco difícil. Passar nessa prova é um pouco difícil. Então, enfim, eu descobri que eu não queria trabalhar na Bolsa de Valores, eu descobri que eu não queria trabalhar com financeiro, eu descobri que eu não queria trabalhar para empresas. A minha grande descoberta foi essa, foi descobrir que eu não queria trabalhar para empresas. Porque eu tinha coisas para fazer, eu tinha sonhos para realizar e ali no ambiente da empresa eu me sentia limitada. Eu me sentia meio apertada, sabe? Eu queria fazer um negócio, não pode ser dessa forma, não dá pra ser desse jeito, não tem esse dinheiro, não tem isso, não faça dessa forma. Então, enfim, eu entendi que isso era o que eu não queria pra minha vida. Mas como que eu entendi? Passando por essa experiência. Então, assim, nada foi perdido. Se eu tivesse que passar exatamente por esses mesmos trabalhos, eu passaria. Por quê? Hoje eu tenho 27 anos, eu tenho meu próprio consultório, eu tenho uma carteira de clientes muito boa, eu tenho meu curso, eu sou mentora. Hoje eu consigo doar parte do meu tempo para um ministério na minha igreja, né, atendendo pessoas também com valor social. E por que eu consigo fazer isso? Porque eu passei por todas essas experiências, encarei meu medo, fui com medo mesmo, que é o que eu mais costumo falar aqui com vocês, fui com medo mesmo,
e consigo hoje ajudar pessoas e ainda ganhar com isso, ganhar dinheiro com isso. Esse é meu trabalho, né? Então, assim, gente, tudo que a gente faz de novo é um medo. Existe realmente esse medo do novo, sabe? Existe realmente essa preocupação. Existe mesmo esse frio na barriga, sabe? Só que se você não for, se você não avançar, se você não encarar, isso vai te dominar. Isso vai te dominar. E aí, gente, eu escuto pessoas falando o seguinte, olha só, pacientes, tá? Tô falando aqui de pacientes. Eu escuto pacientes me falando o seguinte: eu estou há 10 anos trabalhando nessa empresa porque eu não tive coragem de abrir minha própria empresa. Eu estou há tanto tempo querendo ter um filho, mas eu já tive uma gravidez, não consegui segurar, né? Sofri um aborto e eu tenho medo de passar por essa frustração de novo. Eu estou há tanto tempo querendo abrir um negócio, mas eu tenho medo de fracassar. Gente, você não precisa apostar todas as suas fichas em alguma coisa, você pode ir devagar. Acontece que às vezes a gente tem um pensamento do seguinte: ou é 8 ou é 80. Não dá pra ficar ali no meio termo. Sabe quanto tempo eu trabalhei para empresas já atendendo como psicanalista? Um ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Eu jamais pediria demissão para ir de uma vez só pro consultório. Jamais. Primeiro porque naquela época eu não tinha um consultório, né? Meu consultório é novinho, é recente, vai fazer 6 meses que eu tenho ele. Segundo, porque eu não tinha clientes, né, para me sustentar, assim, para me pagar um valor que desse para eu pagar minhas contas. Então, o que eu fiz? Eu fui devagarzinho. Um paciente, outro, eu atendia sábado. Comecei atendendo apenas no sábado, né? Só atendia sábado. E isso foi movimentando, isso foi mostrando o seguinte: eu tô aqui, eu sou Flávia, eu sou psicanalista, atendo pessoas, nananã. As pessoas foram enxergando quem eu era, sabe? E eu fui criando uma clientela. Então, quer dizer, saí do meu trabalho, completei minha transição de carreira. Claro que não foi fácil, depois de 1 ano e 5 meses, ou seja, quase 1 ano e meio trabalhando com os dois, trabalhando para a empresa e trabalhando no consultório, né? Fazendo as duas coisas ali ao mesmo tempo. Trabalhava o dia todo, atendia à noite, trabalhava a semana toda, atendia no sábado. Mas isso me possibilitou arriscar. Isso me possibilitou hoje atender apenas no consultório. Isso me possibilitou hoje ter mais tempo para realizar meus sonhos. Me possibilitou ter uma carga horária menor de trabalho, conseguir pensar um pouco mais, ter mais qualidade nos meus atendimentos e poder oferecer às pessoas um serviço melhor. Um serviço melhor. Mas isso não teria acontecido se eu não tivesse arriscado e se eu não tivesse ido com medo. Se eu não tivesse dado esse primeiro passo. E eu sofri tanto para fazer meu primeiro atendimento que eu inclusive atrasei a minha formação em psicanálise. Eu atrasei. Eu fiquei assim, depois de já ter terminado a parte teórica toda, eu demorei quase 1 ano para iniciar a parte prática. Quase 1 ano para ir lá e atender. Eu já podia ir lá e atender. Já estava liberada, né, sob supervisão a princípio. Mas eu fiquei com muito medo, muito medo. E isso me fez atrasar um pouquinho as coisas. Talvez se eu tivesse começado, hoje estaria muito melhor. Então quer dizer, eu perdi tempo. E é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês. Ó, acorda, você tá perdendo tempo. Eu escutei num podcast esses dias o seguinte. Gente, eu sou muito fã de podcast, então vocês vão me ouvir falando isso assim, direto, tá? Porque eu ouço quase todos os dias. E eu escutei no podcast esses dias o seguinte. Já não lembro mais quem foi que falou, porque eu assisto muito. Eu escuto e assisto muito. Se você espera muito pra começar numa situação perfeita... Aliás, se você começa numa situação perfeita, significa que você esperou tempo demais. Você esperou tempo demais, então quer dizer, você perdeu tempo e dinheiro. Porque as condições não são perfeitas a princípio. A gente só precisa começar. Imperfeito mesmo. Não espere estar pronta para começar. Não espere acontecer uma revolução para você dar o primeiro passo. Não espere. Vou dar um exemplo da minha tia Wanda, que está aqui, que até confirmou aí minha história da comida. Ela é cozinheira de mão cheia, apaixonada por cozinhar, gente. Essa mulher é apaixonada por cozinhar. Adora. Eu gosto, mas ela adora. E virou pra mim esses dias e falou assim, tô com uma ideia legal e comprei um curso. Aí eu, o quê? Inventando moda, né? Aí eu, o quê? De marmitinhas fit. Já vou aproveitar pra fazer a propaganda dela aqui. De marmitinhas fit.
Aí eu, que legal, comprei um curso, tô terminando já. Falei, beleza, e vai começar quando? Ah, tô pensando daqui a uns meses. Falei, não, daqui a uns meses nada, começar agora. Aí ela, porque não sei ainda, não sei o preço, não sei o que. Eu falei, então vem aqui, vamos conversar. Veio pra reunião aqui em casa. Eu, ela e meu marido. Eu, ela e meu marido. Tia, confirma aí, viu? Vamos conversar então. E pegando ideia e abrindo imagem, olhando e quais são os preços e pacote, não sei o que lá. Ô, gente, essa reunião foi domingo. Domingo. Eu tenho uns 2 ou 3 domingos já. Domingo. No outro domingo, ela tava com encomenda de... Confirma aí, tia, pra mim, quantas? Eu não tenho certeza, mas eu acho que era entre 20 e 30 marmitinhas. Não tenho certeza, mas foi alguma coisa assim. Confirma aí. Qual foi a primeira quantidade? Eu falei assim, vai lá no seu serviço. O pessoal tava pedindo a ela, gente, pra fazer marmita. Pedindo, de tão boa que é a comida dela. E ela perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo oportunidade. Tá? Perdendo oportunidade. E aí o pessoal lá no trabalho, Wanda, faz marmita. 39, eu falei entre 20 e 30, meu Deus, 39. E ela chegou lá no serviço dela e falou assim, gente, é o seguinte, a partir da semana que vem eu vou pegar encomenda de marmitas fit, tá? Se vocês quiserem, não sei ainda qual que vai ser o cardápio, desse jeito. Não sei ainda qual que vai ser o cardápio, mas se vocês quiserem vai ser comida fit, fala aí quem tem interesse. O valor é X para um dia, uma marmita só, e se quiser encomendar pra semana toda tem desconto. Gente, de primeira, ela fez 39 marmitas. A Patrícia, eu exigi as minhas. Patrícia que comprou as marmitas. De primeira, ela vendeu 39 marmitas. 39 marmitas. Ela já tá agora com mais pedido pra semana que vem. E tá dando cerca de 70 marmitas. A gente falou hoje por telefone. Presta atenção se essa mulher fica perdendo tempo e dinheiro. Tá? E para pensar aí nos seus projetos, nas suas coisas. Quantas vezes você perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu oportunidade, perdeu vida, perdeu realização de sonhos? Presta atenção. Para pensar aí nas suas coisas. É uma faculdade, é um curso, é um cargo, deixa eu ver mais o que? É mudar de casa, é mudar de carro, é comprar um carro. Tô com uma amiga que acabou de realizar esse sonho, hoje me mandou mensagem. Feliz da vida com a foto dela hoje, que comprou um carro super animada, já planejando outras coisas para a vida dela. Gente, realizar coisas é um combustível enorme para nossa vida. Realizar coisas nos dá combustível para querer fazer mais em outras áreas também. Comprei um carro? Não vou falar aqui o próximo passo, porque só eu que sei, ela me falou em segredo agorinha, há pouco no áudio. Mas é mais ou menos assim, ó. Comprei um carro, agora eu tô querendo viajar de carro, agora eu tô querendo conhecer lugares novos, tô querendo investir um tempinho maior para passar um fim de semana com meu marido, tô querendo isso, tô querendo aquilo. A pessoa, ela já começa a planejar outras coisas. Então, automaticamente, aquilo já se torna, assim, um combustível para ela, sabe? Um combustível. Ó, eu fiz minha transição de carreira, antes disso eu gravei o curso, eu lancei a jornada, né? Lancei a jornada do autoconhecimento, quis fazer minha transição de carreira. Fiz a transição de carreira, já tô aqui com 1000 ideias na minha cabeça. Já tô querendo fazer podcast, já tô querendo fazer um monte de coisa. Eu já tenho tantos outros sonhos que nasceram desses sonhos, dessas coisas que eu conquistei, porque isso é combustível. Isso mostra assim pra mim, Flávia, você conseguiu. Flávia, você atendeu pessoas. Flávia, você tá ajudando as pessoas a mudarem de vida. Flávia, você tá gravando um curso. Flávia, você tá vendendo seu curso. Flávia, você tem seu consultório. Gente, quando eu começo a sonhar, quando eu começo a planejar, eu começo a pensar assim, cara, eu vou conseguir, eu já consegui isso, já consegui aquilo, já consegui aquilo outro. Entende? Essa lista, ela vai encorajando a gente. Essa lista, ela vai fazendo com que a gente queira cada vez mais. Eu tenho um histórico de conquistas. Então, quando eu tiver medo de alguma coisa, eu vou olhar, que medo o quê? Já consegui isso, aquilo, aquilo outro. Vou fazer. Tô morrendo de vontade de começar esse negócio de podcast. Morrendo de vontade. E a primeira vez que eu pensei, eu tive medo. Depois eu falei assim, gente, medo do quê? Olha só. Eu não queria me expor aqui no Instagram, me expus. Deu super certo. Contribuo com a vida de pessoas por aqui. Maria falou assim, Maria Alexandra, não posso pensar se não morro. É muito sonho. E é muito sonho na gaveta. É muito sonho arquivado. É muito sonho que você tá deixando pra trás. Você tá deixando vida, você tá deixando sonho, você tá deixando dinheiro. E você tá principalmente deixando de ajudar outras pessoas. Tá?
Uma vez eu escutei isso e me marcou muito, assim, contribuiu para que eu desse esse passo quando eu queria fazer minha transição de carreira. Cada medo que você tem é uma pessoa que você deixa de ajudar. Sabe por quê? Porque quando a gente realiza sonhos, a gente inspira as pessoas. Então eu tô aqui contando pra vocês a minha história, a história da minha tia, a história dessa minha amiga que comprou o carro dela hoje, o primeiro carro dela. Tô muito feliz, inclusive, por ela. E eu tô contando isso, eu tô inspirando vocês. Então já pensou se eu tivesse agarrada lá no meu medo lá atrás de vir aqui, botar minha cara e falar ao vivo aqui na live? Já pensou, gente? Olha só, quantas pessoas não estariam sendo impactadas por causa do meu medo? Tem pessoas esperando pela sua manifestação. Tem pessoas esperando pra você colocar sua cara e falar as coisas com elas. Tem pessoas que não vão ser tocadas por mim, vão ser tocadas por você. E você precisa fazer alguma coisa com isso. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, eu sinto assim que eu perdi bastante tempo preocupada com essas coisas. E eu não quero mais isso pra minha vida. Então, o que eu tô falando aqui com vocês é pra encorajar vocês, pra que vocês também não queiram, né? Contei aqui pra vocês histórias de pessoas que realizaram. História de pessoas que foram lá e fizeram, e isso vai criando pra elas um histórico de conquistas. E elas vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais independentes, cada vez mais abastecidas, cada vez querendo conquistar mais e sonhando mais alto, tá? Isso é bom pra todo mundo. Isso é bom pra elas, isso é bom pra quem tá em volta, porque inspira, isso é bom pra sua vida financeira, pra sua família, pra pessoas que você vai poder contribuir também ajudando financeiramente, sabe? Então, não tenham medo de sonhar, não tenham medo de realizar, tá? Essa era a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje. Eu quero dizer que o medo, ele é natural sim, mas você não precisa se render a ele, tá? Ele é natural, mas você pode ir com medo mesmo, que é a frase que eu sempre utilizo. Inclusive eu tô feliz demais, porque essa frase tá virando um bordão, gente. Daqui a pouco isso aí vai estar na minha bio, viu? Vai estar na minha bio. Eu tô muito feliz com coisas que eu tenho realizado e em inspirar pessoas a realizarem também, tá bom? Então, um beijo. Era isso que eu queria dizer pra vocês. Se essa live fez sentido pra vocês, eu tô postando ela agora no IGTV, né, aqui no meu feed. Se fez sentido, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ser encorajada, uma pessoa que precisa dar um passo, ir além, parar de ter medo, parar de ficar perdendo tempo, perdendo dinheiro, que eu mostrei aqui pra vocês que perder tempo é perder dinheiro. E essa pessoa não tá realizando nada, tá? Encaminha pra alguém que precisa ouvir isso, pra que essa pessoa faça diferente na vida dela, tá bom? Beijo pra vocês, obrigada pela companhia aqui em mais uma live de quinta e espero vocês quinta que vem, tá bom?